Nesta videoaula nós vamos tratar de uma temática que faz uma revolução na filosofia na antiguidade grega. Há uma mudança de foco do objeto de estudo principal. Trata-se da sofística. Anterior aos sofistas, o foco principal do estudo da filosofia estava centrado no cosmos, quer dizer, no universo, nas coisas do universo, nas coisas da natureza, no mundo físico. Então os primeiros filósofos estavam muito preocupados em saber, por exemplo, qual era a arqué de todas as coisas, de onde tudo veio, se as coisas que existiam, elas eram, ou se elas, as suas essências eram meras ilusões. Aí vem um grupo de professores ambulantes, falsários, né, pseudo-filósofos, que revoluciona essa preocupação. Trata-se dos sofistas. Então é sobre a escola sofística, ou os sofistas, que nós vamos estar tratando neste vídeo. Bom, o que significa ser sofista? Quem eram os sofistas? E o que ensinavam os sofistas? Primeiramente, o termo sofista vem da palavra grega sophos. E sophos significa sábio. Então, o sophos é aquele que é sábio, né? Aquele que sabe, aquele que tem em si a sabedoria. Ora, é uma prerrogativa bastante arrogante, né, tratar de si se auto-intitulando sábios. Era o que os sofistas faziam. Não só se auto-intitulavam os sábios, como exigiam ser assim tratados, exigiam ser chamados de sábios. Bom, o que eles ensinavam e por quê? Naquele período, na história da Grécia Antiga, estamos falando lá por volta do século V ou IV antes de Cristo. A Grécia, mais especificamente a cidade de Atenas, estava fazendo a primeira experiência de democracia em toda a história da humanidade. Era algo inusitado. Quer dizer, todos os outros povos, né, eram governados por algum tipo de autocrata, de algum tirano, né, um rei, por exemplo, ou então algum ditador. A Grécia inovou, pensou um governo de um líder que pudesse ser escolhido pelos cidadãos, né, a partir das suas propostas e das suas habilidades na arte de administrar, e que pudesse ser escolhido de tempos em tempos um novo governante. Então, uma democracia. Demos, em grego, quer dizer governo. Kratos, de onde vem a palavra cracia, né, significa governo. Então, demos, kratos, democracia quer dizer governo do povo, governo dos cidadãos. Só que naquele momento, nem todas as pessoas lá na Grécia Antiga eram considerados cidadãos. O título de cidadania era privilégio de poucos. Geralmente esses poucos eram, primeiramente, homens. Mulheres estavam fora da cidadania. Mulheres não eram consideradas cidadãs. Homens adultos, quer dizer, jovens, crianças, não eram considerados cidadãos. Homens adultos gregos, quer dizer, qualquer estrangeiro, mesmo que morasse há muito tempo, mesmo filho de estrangeiro que viesse a nascer na Grécia, não era considerado cidadãos. Os escravos estavam excluídos, por suposto. E também os pobres. Era necessário ter um patrimônio mínimo, quer dizer, era necessário ser bem-sucedido, bem de vida, ter posses. Portanto, todos os pobres também estavam excluídos da condição de cidadãos.
Esses cidadãos, então, tinham a prerrogativa de participar dos debates públicos na ágora. A ágora é a praça pública, onde as pessoas se reuniam para conversar, para confraternizar, para propor ideias, para discutir, para ouvir um ou outro discursar, ou também se ela quisesse discursar. E ali também eram tomadas as grandes decisões, porque alguém discursava, defendia um ponto de vista, defendia uma ideia, e todos, depois de debater, podiam aprovar ou desaprovar, aplaudir, né, ou vaiar. Então ali as decisões sobre a polis quer dizer a cidade, né, a cidade-estado, cidade com condição de estado de soberania grega. Daí vem o termo política. Política quer dizer se ocupar dos assuntos da polis, tomar decisões sobre a polis. Então era ali na ágora, na praça, que os cidadãos tomavam decisões a respeito das coisas relacionadas à polis, ou seja, a política. Inclusive escolhendo, né, os melhores representantes, aqueles que propunham as melhores ideias e que conseguiam defender muito bem essas ideias, para assumir altos postos de comando na cidade. Os sofistas, no entanto, perceberam que aí tinha uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Perceberam que os filhos das elites queriam chegar nesses postos de governo, nesses postos muito bem pagos, e que muitos não se sentiam preparados para isso. Pois os sofistas perceberam que eles podiam preparar esses filhos da aristocracia, quer dizer, das classes mais abastadas, em troca de dinheiro. Era, portanto, né, uma oportunidade de ouro para eles. Bom, então, quem se matriculava na escola dos sofistas aprendia duas disciplinas: a retórica, uma delas, e a erística, a outra. Bastava. Não havia mais necessidade de nenhuma outra disciplina, de nenhuma outra ciência ou área do saber. Bastava o essencial para se colocar na frente das pessoas, discursar, fazer discursos bonitos, convencer e então ser escolhido. Deu. Bom, esses sofistas eram professores ambulantes, falsários, né? Se arrogavam a si próprios o título de sábios. Aqui já dá para perceber tamanha arrogância desses caras. E eles, uma característica muito própria dos sofistas é que eles não tinham compromisso com a verdade. Para eles, a verdade é uma coisa inexistente. Ou se por um acaso ela existe, então é algo tão distante, né, tão intocável, que é impossível compreendê-la, é impossível chegar perto dela. Então, olhem a lógica deles. Se a verdade não existe, ou se ela existe e ela é muito distante e eu jamais vou poder saber a verdade, então, para que me preocupar com a verdade das coisas? Não interessa se algo é certo ou errado. Não tem uma verdade sobre isso. Então, eu posso tirar proveito dos outros, sim. Perceberam? Sacanas os caras, né? Espertos, ligeiros. Muito bem. Então, eles partem desse pressuposto. Então, como eu falei antes, eram professores ambulantes, interessados em dinheiro, né, interessados em lucrar, em se dar bem. Eles não tinham uma escola edificada no sentido de um prédio, de um local próprio para atividade de ensino. Eles eram ambulantes, eram itinerantes, ensinavam em qualquer lugar, caminhando nas ruas, sentado embaixo da sombra de uma árvore, nas escadarias, na praça pública, nas escadas do porto, qualquer lugar,
Né? A essência para eles era ensinar 2 disciplinas para os jovens ricos e ganhar dinheiro com isso. Bom, dessas 2 disciplinas, retórica e erística, o que elas são? Primeiro, vamos por partes. Retórica, o que é? Do que trata? Bom, a retórica é a arte de falar bem. Essa é uma ferramenta importante que, para nós também, inclusive, nos dias de hoje, nos faz falta. Creio que todos nós deveríamos aprender, treinar retórica, desenvolver as suas habilidades. Tanto é uma ferramenta para as nossas vivências pessoais, nos interrelacionarmos com as outras pessoas, assim como para as nossas atividades acadêmicas e também profissionais. O que a retórica ensina? Ensina a falar bem. Ora, a gente precisa falar bem no dia a dia. Nós precisamos ter uma qualidade de comunicação, de nos fazermos claros às outras pessoas. A retórica ensina, por exemplo, a ter postura quando eu vou falar com alguém. A postura, ela me dá uma certa credibilidade. Me ensina a, quando falar, considerar a outra pessoa, olhar-lhe nos olhos, estabelecer um vínculo. Um vínculo no qual a comunicação se faz importante. Quando eu olho nos olhos da outra pessoa, eu mostro que eu estou interessado nela, se ela está entendendo ou não, no que ela tem a dizer ou não. E isso faz com que a outra pessoa se interesse também pela mensagem que eu estou transmitindo. Outra coisa que a retórica ensina a projetar a voz, a falar claro, a pronunciar bem as palavras de maneira que a outra pessoa possa entender com clareza, a calcular o ambiente em que eu vou falar, se é um ambiente grande ou pequeno, se é um ambiente fechado ou aberto, ou ao ar livre, se é um ambiente com maior grau de barulho, de ruído, ou é um ambiente muito mais silencioso, se tem eco ou não. Então eu preciso considerar isso para poder projetar a minha voz e fazer com que ela chegue de uma maneira clara, audível, compreensível nos ouvidos das outras pessoas. Até uma técnica interessante, para retórica se eu vou falar, e há um público, eu preciso imaginar que lá na última cadeira, lá no fundo, esteja minha tia, bem velhinha e com problemas de audição, quase surda. Ela está sentadinha lá e ela quer escutar o que eu vou falar. Então eu tenho que conseguir projetar a minha voz e falar com tal clareza que essa minha tia surda imaginária sentada lá no fundo consiga ouvir e entender o que eu falo, sem ficar gritando e sem tornar a minha voz ruidosa de maneira a agredir os ouvidos dos outros, não é? Muito bem. Uma outra técnica que a retórica nos ensina é ter uma ideia e calcular o tipo de público ao qual eu vou me dirigir. Será que o público entende desse tipo de assunto que eu vou estar falando? Qual é o grau de conhecimento técnico desse público sobre o assunto que eu vou discursar? Qual é o nível de compreensão dessas pessoas? Será que, se eles tiverem um nível mais baixo de compreensão desse assunto, será que se eu usar um vocabulário mais rebuscado, mais técnico, mais elevado, será que eu vou conseguir me fazer compreender? Provavelmente não. Então eu tenho que saber adequar a minha linguagem às pessoas que estão me ouvindo, ao público que está me ouvindo. Muito bem, então, de uma maneira geral, aqui eu apresentei quais são as técnicas da retórica e o que ela ensina.
Mas essa não era a única disciplina ensinada pelos nossos amigos sofistas lá na Grécia Antiga. Além da retórica, lembra, eles também ensinavam erística. O que é, portanto, a erística? A erística é, num discurso, a arte de ganhar sempre, de sempre vencer. Não interessa se eu sei ou não o assunto, e não interessa se o outro sabe mais do que eu. Não interessa, eu tenho que ganhar. E se for necessário eu enrolar o outro, não interessa, que enrole e que ele perca e eu ganhe. É a lei de Gerson, né, brasileira, né? Quer dizer, eu tenho que levar vantagem sempre em tudo. Horroroso isso. E por isso que essa disciplina sofística, ela é muito mais polêmica do ponto de vista ético. Tá? Porque ela não está preocupada com o certo ou errado, com o bom ou o mal, com o verdadeiro ou falso. Ela não tem compromisso com a verdade. O único compromisso que o sofista tem aqui é se dar bem. É enrolar o outro e tirar vantagem. E conseguir o objetivo dele, né, de ser escolhido para o cargo que ele queria, né, ter a vantagem que ele queria. O que a erística ensina? Como ela ensina a pessoa a se dar bem sempre? Primeiro, tem algumas técnicas, algumas até muito parecidas com a retórica. Começa com a questão da postura. Colocar-se na frente do outro com superioridade. É uma postura altiva, muito bem vestido, de preferência que fique claro que eu estou muito bem vestido e o outro não. Que eu tenho autoridade, estou revestido na minha autoridade e o outro não. Que eu sei do que eu falo e o outro não. Portanto, aqui há uma situação de intimidação. O interlocutor já se sente intimidado pelo simples fato, pela simples forma como que o sofista se porta na frente dele. Postura arrogante, postura altiva, muito bem trajado, quase que humilhando o seu interlocutor. Outra técnica, esta é muito mais psicológica, o olhar no olho. Não para estabelecer um vínculo, como a gente falava lá ao analisar a retórica. Não para que o outro possa me entender e se interessar pelo que eu estou falando. Mas é diferente, é o encarar no olho para intimidar. Quando duas pessoas se encaram olho no olho, geralmente uma delas acaba desviando o olhar. Aquele que mantém o olhar firme consegue estabelecer uma espécie de superioridade, de força maior em relação ao outro, de alguém intimidador, enquanto que o outro acaba se sentindo numa postura mais enfraquecida. Quer dizer, eu desviei o olhar, quer dizer, eu não consegui ficar encarando o outro. Produz um desconforto psíquico, emocional, né, e faz com que eu me sinta diminuído já em relação ao meu interlocutor. É bem isso que o sofista quer. Que o outro se sinta intimidado, diminuído. Feito isso, boa parte do discurso, da tarefa do discurso já está ganha, porque o outro já mostrou algum tipo de sinal de fraqueza. A partir daí, vêm as outras técnicas. Por exemplo, o sofista é quem vai falar, e a técnica é não deixar o interlocutor falar. Diferente dos outros filósofos, dos debates filosóficos, em que se precisa estabelecer um diálogo, uma troca de ideias contrárias, né, para testar a hipótese de cada um, né. Portanto, é uma troca, né, de conhecimentos. Um diálogo. Diálogo quer dizer uma locução dual, uma fala, né, de pelo menos dois participantes. Isso é diálogo, uma locução dual. O que o sofista quer não é isso.
Ele quer um monólogo, quer dizer, somente ele fala. Monos logos, quer dizer, mono, logo é uma locução. Somente ele locuta, somente ele fala. Por que isso? Para não deixar o outro questionar, não deixar o outro perguntar e não correr o risco de o outro acompanhar o que eu estou falando. A ideia é fazer ele se perder e se enrolar mesmo. Além disso, as técnicas continuam, tem mais. O próximo passo é fazer um discurso longo e bonito. Por quê? Um discurso longo serve para impressionar o interlocutor, porque significa que eu tenho muito a dizer, que eu sei muito sobre esse assunto. Mas, na verdade, eu estou só enrolando. Mas o outro deve ficar com a impressão de que eu sei muito. E um discurso bonito, quer dizer, um discurso eloquente, cheio de detalhes, de voltas bonitas, de floreios, quase que poético, agradável, aprazível aos ouvidos. Se for o caso, usar termos rebuscados, termos bonitos, palavras difíceis, inclusive vocabulário técnico. O objetivo disso? Fazer com que o outro não entenda nada do que eu estou falando, mas ao mesmo tempo tenha a impressão de que eu sei muito, de que eu sei demais, e que ele se sinta um verdadeiro ignorante perto de mim, o sofista, perto de mim, o sábio. Essa é a ideia. Discurso longo para tornar cansativo, para que o outro se canse e não consiga mais acompanhar o raciocínio. Porque se ele não acompanhar o raciocínio, ele vai ter a impressão de que ele não sabe tanto quanto ele achava que sabia para poder me acompanhar. E como eu estou fazendo um discurso bonito, eloquente, técnico, todo cheio de termos técnicos, ele vai ter a impressão, então, de que eu sei muito sobre isso. Ao fim do discurso, a ideia é que o interlocutor reconheça a sua ignorância e reconheça o quanto eu sou bom, o quanto eu sei e quanto eu, sofista, sou bem preparado. Então ficamos por aqui. Na próxima videoaula vamos falar do antídoto contra os sofistas, o método socrático. Até!